Semana passada, o pastor Zarias, eu quero agradecer aqui, muito mesmo, pela vida do pastor Zarias, que nos deu uma grande força, cooperou com o reino do Senhor, aí na transmissão da palavra. Glória a Deus, né, irmã Luzia? Glória a Deus, porque ainda existem homens que pregam a palavra do Senhor na sua essência, na sua totalidade. E pastor Zarias falou sobre Colossenses capítulo 3, os primeiros versículos, versículo 5 em diante. E o versículo 5 em diante, ele fala sobre a ira do Senhor, que ela vem. E talvez você ainda não se atentou para isso, mas nós cremos que cada vez mais a vinda do Senhor está próxima. Amém? Amém, irmão? Amém, aleluia. Amém. Maranata. Deve ser Maranata a nossa palavra, a palavra da igreja. Ora vem, Senhor Jesus. E eu estava lendo Colossenses capítulo 3, e eu quero ler com os irmãos, de 1 a 4. Então, já que o pastor Zarias falou sobre o 5 em diante, eu vou voltar aqui um pouquinho de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Vamos ver? Diz assim a palavra do Senhor: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá de cima, do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai em quê? Nas coisas de cima, e não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Essa é a nossa esperança, de quando o Senhor voltar. Ou será que a sua esperança está igual daquele camarada? Conta-se a história daquele homem bêbado que chegou na porta da igreja, começou a fazer a grande confusão, e aí começou a gritar, a zombar dos crentes que estavam dentro da igreja. E alguém disse: moço, para com isso, você não está ouvindo a pregação do pastor, está dizendo que Jesus vai voltar, se você ficar desse jeito, você vai ficar. Que Jesus volta? Disse o bêbado. Que Jesus volta nada, Jesus não volta. Desde quando eu era pequeno estão falando que Jesus vai voltar, e ele nunca voltou. E o irmão que estava na porta começou a dizer: irmão, pare com isso, senhor, pare com isso. E ele começou a dizer: não volta, é tudo mentira, esses crentes são um bando de mentirosos. Alguém saiu de dentro da igreja e falou naquela hora: chama a polícia, chama a polícia, e bora ver se ele vai continuar aí. Aí o porteiro disse: eu vou chamar a polícia. Ele disse: pronto, agora eu vou, porque eu sei que a polícia vai vir. Tem muito crente que está assim, está dizendo: vou viver a minha vida, Jesus ainda vai demorar mais um pouquinho. Mas se falar de alguma coisa que não é bíblica, realmente, isso daí é verdade. Sabe, irmãos, o grande desafio de Paulo, escrevendo para os irmãos de Colossos, era justamente fazer eles entenderem que a palavra de Deus, ela é suficiente para a sua vida. E tudo aquilo que vier além ou fora, ou ser maior do que a palavra de Deus na sua vida, é um problema. E você está com um problema muito sério. Paulo
está falando para os irmãos de Colossenses de uma nova vida, mas que essa vida já se manifestou, mas ela vai se completar ainda no dia de Cristo Jesus. Talvez você seja como aquele bêbado que diz: não vem não. Cuidado. Se o Senhor voltasse hoje, como você estaria? Como a sua mente estaria? Sabia que a maior dificuldade nossa está na nossa mente? Eu estava assistindo um filme essa semana e ele falava, tinha uma cena lá de um professor que estava ensinando uma moça e ele foi corrigir a prova dela e de repente ela ficou nervosa. E ela não sabia se ela respondia A, B ou C. Aí ele parou, segurou assim na mão dela, mediu o pulso. Lembrei de ti, Gil? Colocou assim no pulso e ele disse: seu pulso está acelerado. Você está nervosa. Desse jeito sua mente não vai te ajudar. Não interessa se a resposta está certa ou está errada. Vá fazer a prova. Você está preocupada só com essa questão. Ainda faltam 20 para você responder. Mas ela estava tão nervosa com aquela pergunta que estava lá. Sabe, a nossa mente nos engana, irmãos. Mas às vezes a gente dá muita razão para a nossa mente. Paulo diz assim: pensem nas coisas lá de cima. Versículo 2. Vamos falar todos juntos esse versículo? Vamos lá? Pensai Coisas de cima. e não. Você já viu que o maior problema hoje da humanidade é mental? As pessoas estão adoecendo a mente. É síndrome do pânico, é depressão, é tanta e tanta coisa que causa justamente a mente da pessoa, que abala a mente da pessoa, que frustra a mente da pessoa. As pessoas estão com a sua mente tão abaladas. Mas olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que tem um problema. E o problema é quando eu deixo de pensar nas coisas de cima, naquilo que traz a minha esperança, e eu começo só a pensar onde? Nas coisas da terra. Esse é o problema. Uma nova conduta, um novo estilo de vida, só surge a partir de uma nova visão de mundo. A mudança só acontece quando temos uma nova perspectiva das coisas. O que isso quer dizer, pastor? Que a sua mente está enganando você. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que tiveram a mente dela transformada. Quero refrescar sua memória. Lembra quem escreveu o Salmo 73? Quem escreveu o Salmo 73? Asaf. E sabe o que Asaf diz lá no Salmo 73? Que ele tem inveja, ele tem ciúme daqueles que não servem a Deus e que estão enriquecendo, que são prósperos. E aí Deus vai lá e fala no coração de Asaf. E aí Asaf muda de inveja para contentamento, gratidão. Lembra de Jó? A Bíblia nos fala sobre a história de Jó. E Jó chegou a ter a sua autojustiça. Ah, Senhor, Jó dizia. Mas quando Jó viu a revelação da graça e da glória de Deus, ele disse: eu só te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem.
Lembra de Pedro? Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai me negar. E quando Pedro chega lá no meio do povo, viu que o negócio ia pegar para o lado dele. Quando falaram: esse aí também é Galileu, estava junto com ele. O que é que Pedro diz? Nem conheço. Esse aí? Não é comigo não. Não fazia nem parte. O medo era tão grande que Pedro disse: não é comigo. Mas quando Jesus se mostrou ressuscitado para Pedro, chamou Pedro, e depois que Jesus subiu aos céus, quando Pedro foi colocado na presença das autoridades, e disseram para ele: Pedro, cala tua boca, tu não vai mais falar nesse nome. O que é que Pedro fala para eles? Olha, eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Pedro mudou de covarde para ousado. Cada uma dessas pessoas teve uma experiência na mente delas depois que elas ouviram, creram na palavra. Qual é o nosso problema, irmãos? Nós estamos deixando a palavra de lado e a gente está mais acreditando na nossa mente. Paulo diz que nós devemos buscar as coisas da onde? De cima. O verbo buscar implica em esforço, perseverança, não somente para descobrir, mas para encorajar a nossa vida com Cristo. Então Paulo está dizendo: não, só vai para a igreja. Não é isso que ele está dizendo. Ele disse: você vai ter que persistir com a sua fé. Paulo nos mostra, irmãos, que crentes firmes em Cristo Jesus têm uma mente nas coisas do alto, tem uma mente transformada, e essa mente é assim, ela pensa nas coisas do alto. O nosso problema não é viver aqui na terra, não é fazer as coisas da terra. O nosso problema, que Paulo está dizendo, é que a gente está pensando mais nas coisas daqui e deixando de pensar nas coisas celestiais, no reino de Deus, nas coisas de Deus. Hoje eu vi um vídeo de uma criança que tinham colocado lá no grupo, que ela acordou dizendo que tinha 3 anjos com ela, e eles diziam: Jesus está voltando. E ela começa a explicar como é que Jesus ia voltar. Pensa, irmãos, uma criança explicando como é que Jesus ia voltar. A mente daquela criança, ela está completamente absolvida das coisas de Deus. Ao contrário de uma mente de uma criança que às vezes só passa 24 horas no celular, jogando. Ontem eu vi uma criança na fila ali de uma loja, e ele estava: mamãe, a senhora comprou, não comprou? Mamãe, a senhora comprou? Mamãe, a senhora comprou? E ele estava ali persistindo com ela, e ela disse: calma, meu filho, eu quero saber se a senhora comprou. E ela disse: o quê? O meu caderno do Roblox. Você imagina onde a criança está com a mente. E não é só 1 horinha, não. Às vezes 5 horas no celular jogando Roblox ou jogando qualquer outra coisa. E aqui vai um alerta para os pais. A maioria dos pedófilos estão lá, nesse site. Aí seu filho chama alguém para jogar e ele nem sabe que aquele outro que está lá dizendo que é uma criança, não é não. É um pedófilo. As últimas reportagens agora mostraram de pedófilos oferecendo para as crianças: manda foto para mim de você.
que eu vou te dar moedinha para você jogar lá no jogo. Eu vou pagar para você ir lá conseguir aquela parte do jogo que você ainda não conseguiu. É assim que a mente de um pedófilo funciona, diz os especialistas. Eles vão aonde as crianças estão, eles não vão aonde tem adulto. Quantos fakes estão por aí mandando mensagem para as meninas no Instagram, dizendo que tem olhos azuis, cabelo louro, tanquinho trincado, igual o meu, só que não. Mas está lá, mandando foto e pedindo foto. Há poucas semanas atrás, uma adolescente chegou com a mãe dela e falou que ela estava sendo ameaçada. Por quê? Porque o pedófilo tinha fotos da menina. Tinha convencido ela e ela tinha mandado fotos para ele. E agora ele estava dizendo que queria espalhar a foto dela para um monte de gente se ela não fizesse o que ele mandasse ela fazer. O que é isso, irmãos? Uma mente transtornada, querendo abusar, querendo fazer, perseguir as nossas crianças. Meus irmãos, não é só não deixar adolescentes, jovens e crianças terem contato com a rede social. É o que eles estão lá, ou com quem eles estão falando, conversando. Há uma mente corrompida, e essa mente corrompida vem justamente da nossa era, do nosso tempo. Dr. Charles Swindoll diz que Paulo estabeleceu que Cristo é preeminente e está acima de todos os assuntos desta vida. Então, ele diz: agora concentrem-se em Cristo, busquem as coisas que o agradam e o honram, e com a ajuda de Deus vocês serão capazes de lidar com qualquer coisa que a vida puser à frente de vocês. Se a nossa mente não tem Cristo, nós somos fracos, incapazes, e vamos ser presas fáceis de muitas coisas. É a nossa mente renovada que tem algo que muitos não têm: discernimento. Você consegue discernir o que é bom, o que é mal, o que pode, o que não pode, quando a sua mente está envolvida com as coisas de Deus. Quando a sua mente não está envolvida com as coisas de Deus, sua mente é frágil, é fraca. Já ouviu falar em alguém de mente fraca? Lembra? Minha mãe dizia: meu filho, não seja mente fraca. O que é uma mente fraca, irmãos? Quando ele não consegue ter opinião própria, quando ele não consegue estar agindo pela vontade dele ou decisão dele, ele vai sendo influenciado pelos outros. Talvez seja por isso que a maneira certa de que colocaram seja o nome de influenciadores. A gente segue, a gente curte, a gente gosta, então eles podem influenciar com coisas boas ou coisas ruins, dependendo da mente deles. Eu vi um rapaz de 17, 18 anos dando um testemunho dele, dizendo que muitos seguidores dele abandonaram porque agora ele era crente e tinha se convertido, e as palavras dele tinham mudado e as postagens dele tinham mudado. Paulo, irmãos, aqui na carta de Colossenses, depois de ensinar a igreja
no capítulo 1 e no capítulo 2, o que ela não deveria fazer, agora ele vai ensinar ela a se defender, a estar mais atenta, a estar vivendo da maneira como Deus quer. Ter a mente de Cristo, ou pensar nas coisas do alto, nos faz estar mais firmes e inabaláveis em Cristo. A evidência de uma conversão e a evidência de estarmos firmados em Cristo é quando nós desejamos as coisas do alto mais do que as coisas dessa terra. E como é que Paulo diz isso? Paulo mostra então que nós devemos buscar as coisas do alto. O verbo buscar que Paulo usa está no presente, e isso demanda uma continuidade. Ou seja, não pare, meu irmão, de saber das coisas de Deus. Eu já vi muito crente velho dizendo assim mesmo: hoje eu não vou para a igreja, eu já sei até o que é que o pastor vai pregar. Se a gente pensar assim, o inimigo nos derrota. O verbo aí está em continuidade. O sentido aí é de investigar. Paulo então está dizendo assim mesmo: investiguem as coisas do alto. Comecem a ter interesse pelas coisas do alto. Parem de ter interesse só pelas coisas que não vêm de Deus, ou que são dessa terra. Quem está firme em Deus, pensa. A palavra pensa significa muito mais do que um exercício mental. Tem pouco a ver com o estado emocional da pessoa. A sua esfera é mais adequada da motivação, na medida em que o motivo determina uma linha de ação e a conduta do indivíduo. Ou seja, se ele se aproxima de Deus, mais em Deus ele pensa e mais em Deus ele quer buscar as coisas de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações dentro desse texto. Vamos lá? Colossenses 3:3. O que é que nos diz lá? Pois e a vossa vida está... Você já viu filme de zumbi? Você já viu filme de zumbi? The Walking Dead. É isso? Acho que é. Uma das séries mais famosas nos Estados Unidos mostra depois do apocalipse, então os zumbis saindo à procura de gente viva. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: meu irmão, deixa eu falar para você. Se você acha que você não morreu, você é um zumbi. Você já morreu. Fala para o irmão que está do seu lado: já morreu, irmão? Por que você acha que ainda está vivo? Por que você quer fazer as coisas que Deus não quer que você faça? Ele diz que nós estamos mortos para os nossos delitos e pecados. Então você já morreu para isso. Isso não faz mais parte de você. Ei, irmão, pare de viver como se você estivesse vivo para as coisas que não agradam a Deus. Paulo está dizendo: vocês já morreram. O Senhor não cravou só uma palavra de vitória, mas Ele cravou, e por meio da cruz Ele nos justifica, Ele assume o nosso lugar e Ele diz: você não é mais daí. Você pode dizer amém? Você não faz mais parte.
Nós morremos, irmão, e é assim que a nossa mente tem que ser. Domingo passado, o pastor Zarias comentou aí sobre essas características: idolatria, avareza, lascívia, paixão, prostituição, mentira, filhos da desobediência. Isso não faz mais parte. Isso daí já morreu, acabou na sua vida. Amém, irmãos? Romanos 6:2. Vamos falar todos juntos. Romanos 6, versículo 2. Vamos lá? De modo, nós que morremos para o... Como ainda? Você já morreu, irmão? Diga amém. O problema é que tem muito crente que ainda pensa que está vivo. Ou tem crente que acha assim: eu vou viver só um pouquinho aqui, para mim pecar um pouquinho, e aí depois eu morro de novo. E aí eu vivo um pouquinho, eu morro de novo. Vovó dizia que isso era crente Raimundo. Nós morremos, amém, irmãos? Uma ambição, Paulo está dizendo. O Dr. Russell Shedd diz que a morte é inevitável, mas a morte desliga o morto. Desliga o morto da vida, dos interesses deste mundo. De igual forma, na morte com Cristo, deve haver uma mudança de 180 graus na ambição do convertido. Se você se converteu, então a sua ambição não é pecar, mas deve ser fazer a vontade de quem? De Deus. Você tem esse tipo de ambição, irmão? Sua ambição é só pelas coisas da terra? Eu vou trabalhar, eu vou ter a casa, eu vou ter o carro, eu vou ter isso, eu vou ser bem sucedido. A sua ambição, se a sua ambição for só essa, Pedro vai dizer que você é o homem mais infeliz dessa terra, porque você não tem esperança, ou a sua esperança não é verdadeira. Ambição. Quem pensa só nas coisas dessa terra vive por causa desse mundo e só pensa nas coisas do mundo. Isso vai matar a sua ambição pelas coisas de Deus. Mas ele diz: nós vivemos em Cristo. Colossenses 3:4. Nós vivemos em quem? Em Cristo. Quando Cristo é a nossa vida, se manifestar também, vos manifestareis com Ele em Cristo. É a nossa vida. Ele é a nossa vida. Filipenses 1:21 diz: para mim o viver é Cristo. Gálatas 12, Gálatas 1, versículo 2. Irmãos, quando eu fico vendo Paulo, às vezes olhando para o texto, quando ele diz: para mim o viver é Cristo, e nós estamos, às vezes, nos apegando tantas coisas. Coloca para mim, Nicolas, 1 João 5,12. Vamos ler juntos? 1 João 5,12. Vamos ler juntos? Quem tem o Filho, quem não tem o Filho, está morto por causa do pecado. Mas vocês estão vivos por causa de Deus. Amém, irmãos? Você já viu alguém dizer assim: a música
é a vida do fulano. O fulano gosta de viver da música, ou o fulano gosta do futebol, a vida dele é futebol. O fulano gosta de trabalhar, ele vive para trabalhar. Você já viu alguém dizer assim? Mas o pior é que essas pessoas precisam entender que o cristão precisa viver para a glória de Deus. Nós não estamos mortos, nós ressuscitamos com Cristo. Mas Paulo vai dizer que nós não só ressuscitamos, nós estamos escondidos em Cristo. Colossenses 3:3. Pois morreste e a vossa vida está... Quem aqui já brincou de esconde? Já? E quando alguém te achava, o que é que você fazia? Corria, né? Corre, porque é a sua última chance para você não virar o próximo, você não virar a mãe, você não virar o outro que vai correr atrás dos outros. A sua última chance está lá naquele poste, está lá naquele lugar. Você tem que pegar lá, ou você tem que chutar a garrafa para alguém te salvar. Não é assim? Pois é, irmão. Paulo está dizendo que a sua chance já foi. Ela é Cristo, amém? Você se escondeu nele, ninguém te acha. Ninguém te acha, você está lá escondido, protegido, guardado, cuidado pelo Senhor. Você pode dizer amém? Mas para vocês saberem, uma vez por Jesus, você tem que deixar muitas coisas. Tem que deixar, meu irmão. Muitas coisas. Por isso que Paulo está dizendo, você morre para essas coisas. Você não quer mais participar, você não quer mais estar ali. Por quê? Porque agora você está escondido aonde? Em Cristo. Ou será que você sai de lá do esconderijo? Se você sair do esconderijo, quando você está brincando de esconde, alguém te acha, não acha? É mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Paulo está dizendo, não sai não. Você já está lá. Fique lá, permaneça lá. Você está no melhor lugar da sua vida. O melhor lugar que alguém pode cuidar, esconder, ter você ali é o Senhor Jesus. Você está escondido nele. Amém, irmãos? É melhor às vezes, irmão. Estar em Cristo é saber que um dia nós vamos ser glorificados com Ele. O nosso choro vai cessar, irmãos. A nossa lágrima vai parar. Não haverá mais luto, nem morte, nem pranto, nem dor, como diz lá em Apocalipse 21:4. Por quê? Porque todas essas coisas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Está em Cristo. É quando eu estou em Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que Paulo estava falando isso? Porque a ideia Vou falar uma palavra aqui que eu me lembrei agora. A ideia do povo sabichão. Lembra quando chamava povo sabichão, irmão Ivan? Aquele povo que queria saber mais do que os outros. A ideia que os gnósticos passavam para o pessoal de Colosso, os cristãos, era o seguinte: olha, vocês precisam estudar, vocês precisam aprender. Eles tinham livros lá que eles consideravam livros sagrados, livros ocultos, livros que eram revelados somente para aqueles que queriam aprender as coisas magníficas deste mundo.
Faculdade hoje faz muito isso. Apesar de nem todo mundo ali ser gnóstico. Mas a ideia que Paulo está dizendo é que quando você para de pensar nas coisas do alto, naturalmente alguém vai te oferecer outra coisa para você pensar. Quando você deixa as coisas de Deus, você está trocando pelas outras coisas. Você está parando de pensar nas coisas do alto. O povo lá, os gnósticos, eles tinham a ideia de que quanto mais sabedoria você tinha, quanto mais sabedoria você entendia, mais celestial, transcendental você era. Não é assim que o mundo pensa hoje? Quem muito sabe, muito tem. Esse não é o pensamento de Cristo. Porque às vezes quem muito tem já abandonou e já parou de servir a Cristo. Ou até aqueles que nem têm nada já largaram também de servir a Deus. Eu concluo essa palavra de hoje, meu irmão, fazendo a pergunta para você. O que é que tem mais na sua cabeça? Preocupação, angústia, dor, problemas, inteligência, sabedoria, internet, joguinho. O que tem mais na sua mente? Paulo diz que alguém vai se perder se a mente dele não estiver com Cristo. Sua mente precisa se envolver mais com as coisas de Deus, meu irmão. Talvez seja por isso que um dos maiores missionários que nós tivemos, Hudson Taylor, primeiro missionário na China, e aí dizia, quando ele chegou a por algum tempo ir para sua terra, visitar alguns parentes e tudo, aí ele dizia: meu corpo está aqui, mas o meu coração ficou lá. A minha mente está lá, porque aquele povo precisa de Jesus. É tanto que a história diz que o coração de Hudson Taylor foi enterrado longe do corpo dele. Jesus disse: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se a sua mente é uma mente poluída, pornograficamente falando, se a sua mente é uma mente poluída com desejos, com ganância, se a sua mente é uma mente poluída só querendo bens materiais, sinto muito, meu irmão, você não está escondido em Deus. Nem tampouco você ainda não morreu para essas coisas. E se você não morreu para essas coisas vão te matar. Porque é assim que o pecado faz. Ele explora você, ele prende você até ele matar você. As pessoas não estão morrendo porque são viciadas. As pessoas não estão morrendo por causa da sua vida pregressa. As pessoas estão morrendo por causa da consequência do seu pecado. O pecado, uma vez gerado, leva à morte. E a morte é a separação eterna para longe de Deus. O oposto disso, Paulo está dizendo, aqueles que pensam e que têm a sua mente em Cristo, eles estão escondidos em Deus. Fique de pé, em nome de Jesus, vamos orar.